Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente está com uns trechos bem fascinantes em mãos. Capítulos 1 a 5 do livro 1, eles investigam uma ideia profunda, sabe? A de que existe uma espécie de código moral universal, algo que o texto chama de lei da natureza humana. E a nossa ideia aqui é tentar desmembrar isso. O que significa essa tal lei? Como a gente percebe ela no dia a dia? Talvez, naquelas discussões mais quentes, quais são as críticas, né? E o que isso pode indicar sobre a realidade maior onde a gente vive? E o começo é curioso, as brigas. Quem nunca ouviu ou falou algo tipo, ei, isso não é justo, ou você não pode fazer isso, você prometeu. Parece que, mesmo na briga, a gente apela para algo além, né? Vamos investigar o que está por trás disso. A análise começa justamente aí, olhando para as discussões comuns. Não é só não gostei do que você fez. As pessoas usam padrão externo, tipo, esse lugar é meu, cheguei primeiro, ou deixa ele em paz. Parece que tem uma suposição de que o outro lado conhece essa regra, mesmo ela não estando escrita em lugar nenhum. É um ponto de partida muito bom, porque mostra algo bem humano, né? Mesmo quando a gente está discordando, brigando, tem esse apelo implícito a um padrão de comportamento, uma noção de certo e errado que parece todo mundo meio que reconhece. Sem isso, a briga, como a gente conhece, nem faria sentido, certo? É verdade. Seria como, sei lá, reclamar de uma falta no futebol sem ter regra nenhuma. Para argumentar sobre moral, você precisa de um critério, né? E o texto dá um nome antigo para essa regra, lei natural ou lei da natureza humana. Mas ele já diferencia logo das leis da física, tipo a gravidade, que simplesmente são. A gente não escolhe obedecer. Exato. Essa é a grande virada, eu acho. As leis da física, elas descrevem como as coisas funcionam sempre. Uma pedra tem que obedecer à gravidade, não tem escolha. Já essa lei da natureza humana, se ela existe mesmo, é diferente. Nós, humanos, parece que temos a liberdade de escolher se vamos ou não. Ah, entendi. Como organismos, a gente segue leis biológicas, como corpos, leis da física, mas como agentes morais. A gente encara essa lei que, olha só, podemos desobedecer. É algo bem único nosso. E a proposta é que essa lei seria meio que óbvia, conhecida por natureza pela maioria das pessoas. Mesmo que tenha gente que não perceba tão bem, tipo a analogia do daltonismo que eles usam, né? Isso, e essa ideia de uma lei real é a base para qualquer julgamento moral que a gente faz. Pensa em casos extremos da história, sei lá, as ações do regime nazista. Se não tivesse um padrão real de certo e errado, condenar eles seria só gosto pessoal, né? Tipo, não gosto da arquitetura deles. A própria ideia de culpa, de que algo foi errado, já supõe que existiu uma lei que deveria ter sido seguida, entende? Faz sentido. Essa ideia de lei moral universal é forte, mas levanta um monte de pergunta na hora, né? Tipo, será que a gente não tá confundindo isso com um instinto? Sabe, um instinto de ajudar, ou de se proteger, de viver em grupo? Boa pergunta. Essa é uma distinção chave que o texto encara de frente. A visão que ele traz é que o instinto é um impulso, sabe? Um desejo forte de agir de um jeito tipo querer fugir do perigo ou ajudar alguém que tá mal. Uhum. Já a lei moral seria algo diferente. Algo meio que acima disso. Um tipo de juiz interno que olha para esses impulsos e diz qual seguir ou até como equilibrar eles. Pode explicar melhor essa ideia do juiz interno? Como ele funcionaria com os instintos? Imagina os instintos como as teclas de um piano. Cada tecla é um desejo diferente. Medo, fome, desejo sexual, vontade de ajudar. A lei moral não seria uma das teclas. Seria mais como a partitura, ou o pianista decidindo qual tecla tocar, quando, com que força, para sair a música certa. Ah, que interessante a imagem. Ela meio que orienta a gente sobre qual tom dar para os nossos instintos em cada situação. Às vezes ela manda seguir um instinto mais fraco, tipo ajudar alguém mesmo estando com medo.
Outras vezes manda controlar um instinto forte, tipo, não comer tudo agora mesmo estando com muita fome. Entendi. Então não é o sentimento forte de querer ajudar, mas aquela vozinha que diz: você deve ajudar agora, mesmo que o instinto de fugir esteja gritando. Isso bate com aquela sensação que a gente tem às vezes, né? De que é nosso dever ir contra o impulso natural forte. A coisa que manda não pode ser o próprio impulso. Precisamente. E outro ponto que levantam é que nenhum instinto é sempre bom ou sempre mal. O instinto materno geralmente é ótimo, mas a lei moral pode dizer para controlar ele se estiver sendo injusto com outros filhos, por exemplo. O instinto de lutar pode ser necessário para um soldado, mas péssimo em outras situações. Certo. Os instintos são tipo a matéria-prima, né? A lei moral seria o princípio que organiza e direciona. Fazer de um instinto só o guia absoluto, o texto diz que isso é perigoso. Faz todo sentido. Mas e a outra objeção clássica? Aquela de que isso tudo é só convenção social. Algo que a gente aprendeu desde pequeno, os pais, a escola ensinam o certo e o errado. Será que não é como aprender a dirigir do lado certo da rua? Algo que poderia ser diferente em outro lugar? Com certeza, o aprendizado social é super importante. Ninguém nasce sabendo regra moral complexa, assim como ninguém nasce sabendo a tabuada. A gente aprende as duas coisas. A pergunta central é: que tipo de coisa a gente está aprendendo? Algo arbitrário, tipo dirigir pela esquerda na Inglaterra, que podia ser o contrário sem problema, ou algo que reflete uma realidade objetiva, tipo a matemática, onde 2 + 2 é 4 e pronto, não importa quem ensina ou aprende. E como o texto argumenta que a moralidade parece mais com a matemática do que com as regras de trânsito? Tem duas linhas principais de argumento. Primeira, quando a gente compara culturas e épocas diferentes, as semelhanças morais básicas são mais impressionantes do que as diferenças. Nenhuma cultura valoriza de verdade o egoísmo total, a covardia na guerra sem motivo, a traição. Claro que tem diferenças, mas parecem mais variações sobre um mesmo tema do que temas totalmente diferentes. Já as convenções sociais, essas variam demais. Segundo argumento, e talvez o mais forte, a nossa própria ideia de progresso moral. Quase todo mundo acha que acabar com a escravidão foi um avanço, que a nossa moralidade hoje é melhor em vários pontos que a de séculos atrás, ou que a ética de, sei lá, um santo é superior à de um terrorista. Uhum. No momento em que a gente diz que uma moralidade é melhor que outra, a gente está, mesmo sem perceber, comparando as duas com um padrão ideal, uma moralidade real, que serve de medida. Sem esse padrão, a gente só poderia falar em mudança moral, não em progresso. Seria como dizer que a sua ideia de Nova York é mais verdadeira que a minha, se Nova York nem existisse de verdade. A comparação não faria sentido, entende? Entendi. Essa ideia do padrão externo é forte. E o texto ainda alerta para a gente não confundir diferença moral de verdade com diferença que vem de acreditar em fatos diferentes sobre o mundo, certo? Exatamente. O exemplo clássico é a caça às bruxas. Hoje a gente acha um absurdo queimar gente acusada de bruxaria. Mas a diferença principal talvez não seja um princípio moral totalmente diferente, mas sim o que a gente acredita sobre os fatos. Hoje, a gente não acredita que existem mulheres fazendo pacto com o demônio para estragar a colheita e matar bebê. Certo. Se a gente acreditasse nisso piamente, talvez a nossa opinião sobre a punição fosse outra, mesmo partindo do mesmo princípio moral de que traidores perigosos devem ser parados. Muitas diferenças morais que a gente vê podem vir só de entender o mundo de jeitos diferentes. Ok, então o argumento até aqui é: existe essa lei moral, ela não é só instinto nem só convenção social. Aí o texto leva a gente para duas observações centrais sobre nós, humanos. Primeiro, essa ideia teimosa de que a gente deve agir de certo jeito, ser justo, decente. Segundo, a constatação, também teimosa, de que a gente falha direto em viver assim. Por que essa combinação é vista como tão esquisita? É esquisita se a gente compara com o resto da natureza. Uma pedra não tem um dever ser. Ela só é o que é, segue as leis da física. Mesmo que uma pedra seja ruim para construir uma casa, ela não está falhando em ser pedra. Ela só é o tipo de pedra que ela é. As leis naturais que a ciência estuda são, na maioria, descritivas. Dizem como as coisas funcionam. E a lei moral seria diferente nesse ponto fundamental. Ela não descreve o que os humanos fazem,
porque, né, a gente faz muita coisa contrária a ela. Ela diz o que a gente deveria fazer. Isso sugere que tem algo além do comportamento que a gente pode observar. Sim, sugere uma dimensão normativa, um dever ser que existe junto com o ser. E essa pressão moral não parece ser só questão de conveniência pessoal ou social. O exemplo de pegar um lugar no trem porque você tem direito versus roubar o lugar de alguém, para os dois que ficaram sem lugar pode ser igualmente inconveniente, mas a nossa reação moral é totalmente diferente para o roubo, né? Com certeza. Ou pensa num traidor. Mesmo que as ações dele ajudem o nosso lado numa guerra, a gente continua achando ele desprezível. A conduta moralmente correta muitas vezes exige justamente ir contra a nossa conveniência, ser honesto quando mentir daria lucro, manter uma promessa difícil. Mesmo o argumento de que ser moral ajuda a sociedade no fim das contas, parece que não explica totalmente essa sensação de obrigação interna. Se eu pergunto por que eu devo me sacrificar pela sociedade, responder porque é bom para a sociedade só leva a outra pergunta. E por que eu devo me importar com isso? A resposta final parece sempre voltar para um porque é o certo, um você deve, que não explica de onde vem esse deve. Exato. O argumento pode ficar circular. A conclusão que o texto começa a esboçar é que essa regra do certo e errado parece ter características de algo real, objetivo, que pressiona a gente de alguma forma e não algo que a gente simplesmente inventou. Isso abre a porta para a ideia de que talvez existam tipos diferentes de realidade. A dos fatos brutos, o que as pessoas fazem, e a dessa lei normativa, o que elas deveriam fazer. E se a gente aceita essa possibilidade, para onde isso leva a gente em termos de visão de mundo? O texto coloca duas grandes visões frente a frente sobre como a realidade funciona na base. Basicamente, a visão materialista e a visão religiosa. A primeira diz que matéria e energia, seguindo leis físicas e o acaso, são a realidade final. Vida, consciência, moralidade, tudo seria um resultado complexo, talvez acidental, desse processo material. A segunda visão diz que a realidade fundamental é mais parecida com uma mente ou consciência, que tem propósitos e criou o universo, incluindo seres como nós, com mente. E o texto reforça que a ciência sozinha não consegue decidir essa briga, né? Sim, o ponto é que o método científico, observar, experimentar, medir o mundo físico, é ótimo para descrever como o universo funciona, os padrões, os mecanismos. Mas perguntas sobre o porquê final de tudo existir, se tem um propósito ou uma inteligência por trás, qual o sentido da vida, isso está fora do alcance do método científico. A ciência estuda o palco, não pode dizer se tem um autor para a peça. Mas aí entra a nossa experiência interna. A gente não é só objeto de estudo visto de fora. A gente tem acesso a nós mesmos por dentro. E é aí que a gente acha essa lei moral. Exato. Essa é a informação interna crucial. Um cientista de outro planeta estudando humanos só de fora ia ver nosso comportamento, talvez achar padrões de cooperação, de conflito, mas dificilmente ia detectar essa sensação interna de obrigação moral, o eu deveria que a gente sente. É uma pista que só nós temos acesso direto. E o argumento é que essa pista interna pode ser a chave se existisse um poder ou inteligência por trás do universo, como ele se mostraria para nós. A linha de raciocínio é a seguinte: esse poder controlador, estando fora do sistema que ele controla, pensa no arquiteto que não é uma parede da casa, ele não ia se mostrar primariamente como mais um objeto ou fato dentro do universo que a ciência estuda. O jeito mais lógico dele se manifestar seria como uma influência interna, um comando, uma lei escrita na natureza das criaturas conscientes que ele criou. E isso se parece muito com o que a gente experimenta como a lei moral, não acha? A analogia do carteiro é boa. A gente só pode abrir um pacote, nossa consciência, mas ele dá uma pista sobre quem mandou e talvez sobre o que tem nos outros pacotes que a gente não pode abrir. A inferência, então, é que existe algo ou alguém por trás do universo que se revela para nós por essa lei moral interna. E como essa lei fala de justiça, propósito, ela sugere que esse algo parece mais com uma mente do que com matéria bruta que não dá instrução moral. O texto também critica umas visões meio termo, tipo uma força vital sem mente, dizendo que não faz muito sentido
ou tem mente e é Deus, ou não tem e não pode ter intenção nenhuma. Nesse ponto, a sensação de, opa, isso tá virando religião pode ficar mais forte. O texto até fala disso, né? Daquela resistência da ideia de que religião é coisa do passado, que não dá pra voltar ao relógio. Sim, mas a resposta que ele dá é provocadora. E se a gente estiver indo na direção errada? Nesse caso, dar meia volta e voltar para o caminho certo é progresso. Reconhecer um erro fundamental, tipo num cálculo de matemática, é o passo necessário para avançar do jeito certo. A possibilidade que ele levanta é: será que a humanidade não se desviou em algum ponto importante na sua compreensão da realidade? É importante frisar que, nesse estágio do argumento, ainda não se está falando do Deus de uma religião específica, né? Só da inferência de um poder por trás da lei moral. O que dá para saber sobre a natureza desse poder olhando para as pistas que a gente tem. Duas pistas principais são consideradas. A primeira é o universo físico em si. Ele mostra um poder imenso, talvez artístico, na beleza e complexidade, mas também indiferente, até cruel na vastidão, nos desastres naturais. A segunda pista, que é vista como mais íntima, mais direta, é a lei moral dentro da gente. Ela sugere que esse poder está profundamente interessado em certos comportamentos: retidão, justiça, altruísmo, honestidade. Nesse sentido específico, esse poder pode ser chamado de bom. Mas aí vem o nó da questão. Um ponto que causa um certo desconforto. Se esse poder é bom, no sentido de valorizar a retidão, e se a lei moral que a gente sente é exigente, inflexível, então esse poder não pode ser simplesmente bonzinho ou indulgente, né? Exatamente. A lei moral não faz concessão, ela exige perfeição, digamos assim. Se o poder por trás dela reflete a natureza dessa lei, então ele não é uma figura paterna e fofinha no sentido de ignorar nossas falhas. A analogia é com a matemática. Não adianta pedir para a tabuada fazer vista grossa a um erro de cálculo. O resultado vai estar errado e pronto. A lei moral, nesse sentido, é dura. Isso coloca a gente numa posição muito difícil, quase um beco sem saída pela análise do texto. Sim, um dilema profundo. Por um lado, se não existe um bem absoluto, um poder moral governando o universo, então toda a nossa luta por sentido, justiça, moralidade parece, no fim das contas, meio fútil. Um esforço sem propósito final no grande esquema cósmico. Por outro lado, se existe esse bem absoluto, essa fonte da lei moral, então a gente se encontra em conflito permanente com ele, porque a gente falha o tempo todo em viver de acordo com essa lei. Nossa. A gente vira, na prática, adversário daquilo que, em teoria, mais deveria valorizar e buscar. A frase que usam é forte: Deus é nosso único consolo e, ao mesmo tempo, nosso maior terror. Encarar a fonte da lei sabendo que a gente está em falta não seria algo reconfortante, mas sim assustador. É nesse ponto de tensão, de reconhecer essa encruzilhada, que o cristianismo, como o texto apresenta, encontraria seu ponto de partida. Ele não chegaria oferecendo conforto fácil, então. Pelo contrário, o argumento é que o cristianismo se dirige justamente para quem chegou nessa constatação. Existe uma lei real, existe um poder por trás dela, e nós estamos em falta, desalinhados com essa lei e esse poder. É para quem percebe essa sinuca de bico que conceitos como arrependimento, perdão, redenção começariam a fazer algum sentido. Então, a proposta cristã nessa leitura seria uma tentativa de explicar esse paradoxo, como a gente chegou nessa situação de amar e odiar o bem e como poderia ter uma solução. Sim, o cristianismo diria que oferece a chave para entender como esse poder que parece impessoal na lei pode também ser uma pessoa com quem a gente se relaciona, como a justiça inflexível dessa lei pôde ser satisfeita e como nós que falhamos poderíamos ser reconciliados com esse poder através de algo extraordinário como a encarnação, Deus se tornando humano. Mas o ponto fundamental que o texto repete é que, para essa mensagem fazer sentido, a gente precisa primeiro reconhecer a gravidade do problema, o aperto em que a análise da lei moral nos coloque. A busca sincera pela verdade, mesmo que doa, poderia levar ao consolo.
Já a busca direta pelo consolo, ignorando as partes difíceis da realidade, poderia levar só à autoilusão e, no fim, a um desespero ainda maior. Uau, que jornada! A gente começou com uma observação simples sobre discussões do dia a dia e foi levado a pensar na existência de uma lei moral universal, a debater se ela vem de instintos ou convenções, a inferir um poder por trás do universo e, finalmente, a encarar um dilema bem profundo sobre a nossa própria condição moral diante desse poder. Realmente uma linha de pensamento que vai fundo, né? Vai mesmo. E talvez a reflexão que fica amarrando tudo isso seja: se essa lei moral não é uma ilusão, mas um sinal real de algo que se importa profundamente com justiça, altruísmo, verdade, o que isso diz sobre o propósito da nossa existência aqui? Será que navegar por essa dimensão moral, aprender a lidar com essa lei e com a realidade por trás dela, não seria tipo a aventura central da experiência humana? Uma pergunta que com certeza vale a pena a gente levar para pensar. Com essa provocação final, a gente encerra nossa análise aprofundada destes primeiros capítulos do livro 1.